A ideia inicial era que fosse revivida a vida de uma pessoa que fez muito bem a Paraíba, que por obra do destino terminou sendo meu avô. Mas era um homem que politicamente ele exercia altos cargos, mas nunca mostrou à Paraíba nem ao Brasil o que de fato ele fazia. As conversas que nós tínhamos em casa era eu, ele e meu irmão. Isso também essas conversas só apareceram, só começaram a surgir quando a gente ficou já rapazinho, né? Quando ele voltou a morar na Paraíba na década de 70, em que a única hora que nós tínhamos para conversar era exatamente quando ele chegava na hora do almoço. Então a gente conversava ali meia hora antes do almoço e pronto. E aquilo era uma curiosidade que ele contava de que tinha feito isso ou aquilo. Eu digo, e por que você nunca disse a ninguém que você fez isso? Disse, não, meu filho, isso aí as pessoas devem reconhecer. Eu não vou dizer o que é que eu fiz. Eu quero que as pessoas digam, quem fez isso foi fulano e tal, pronto. Bom, mas nem tudo se resolve dessa maneira. Então, ele como era uma pessoa muito conhecida na Paraíba, a gente ficava ali aquela meia hora ali na orla de Tambaú, onde ele morava, mas vez por outra chegava alguém que a gente tinha que mudar a conversa e assim foi até ele partir em 1982. Mas teve um fato importante que foi em 1977, eu estudante de engenharia na Escola de Minas de Ouro Preto, em Minas Gerais, ele tinha uma audiência no Fórum de Goiânia, Goiás, e queria ir de carro comigo. Eu tinha meu carro, ia para Ouro Preto. Ele disse, não, a gente dá uma volta e você me deixa em Brasília, seu tio pega e me leva para Goiânia. Então, esses foram os 4 dias que mais eu conversei com ele. Ou seja, a gente saiu de João Pessoa, dormimos 4 noites fora, dormimos em Feira de Santana, depois em Caratinga, depois em Belo Horizonte, depois em Três Marias. Então, aí realmente foi extremamente produtivo. E ainda mais, a última entrevista que ele deu, que foi a fundação, era o NIDI da UFPB, que foi feita por Dr. Humberto Melo e a doutora Maria Alonso. Eles passaram, acho que umas 3 semanas, conversando todos os dias com o Plínio, falando sobre a vida dele. Esse material está todo arquivado no CPDOC da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Então, esse rascunho, eu não tive acesso a isso aí. Tinha o rascunho que o Dr. Humberto Melo fazia a entrevista com ele e dava uma cópia para ele checar. Esse rascunho eu tinha. Então, isso foi de fundamental importância para fazer esse livro, que na verdade eu não sou um literato, nem nunca tencionei ser
escrever uma obra literária. Então, inicialmente, eu escrevi cerca de 300 páginas, como se faz uma tese de mestrado ou uma tese de doutorado, como eu fiz a minha vida inteira. Eu fui professor da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande, durante 40 anos. E nesse tempo, eu fiz muita coisa no mundo afora. Fui professor da USP, fui professor na Colorado School of Mines, fui professor na Luleå University, na Suécia, mas não tinha o brilho de fazer uma obra literária. E aí, por sorte, e graças a uma conversa que nós tivemos ao caminhar, na nossa caminhada matinal, na orla dessa linda praia de Tambaú, caminhando com o doutor João Medeiros e com Petrônio Souto, jornalista Petrônio Souto, me indicaram o doutor Evandro da Nóbrega. Não, ele faz esse tipo de serviço. João Medeiros disse, não, ele fez o meu aqui, gostei muito. Bom, eu digo, bom, vou atrás desse homem. Pense num homem difícil, muito difícil. Depois de uns 2 meses eu consegui que ele atendesse meu telefone. Começamos a conversar, coisa e tal. Ele achou ótimo. E aí eu peguei o original das 300 páginas que eu tinha escrito, passei para ele e comecei a andar pelos caminhos que Plínio andava. Bom, Areia, começando em Areia, porque eu tenho uma propriedade em Areia, passando pela Paraíba de antigamente, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Para quem não sabe, não me conhece, eu sou o editor do livro, quer dizer, eu fiz a edição do texto e a editoração eletrônica. A gente já leva para a gráfica, já num pendrive e já vai com capa com tudo. Mas a revelação do ano, como escritor, como historiador, como biógrafo e como genealogista, para mim foi uma revelação realmente, porque ele, o autor, é um engenheiro de Minas, e professor
da Universidade Federal da Paraíba e também da Universidade Federal de Campina Grande. Foi prefeito do campus de Campina Grande e de repente se transformou num historiador de méritos, né? Porque ele acompanhou toda a trajetória do avô, o Dr. Plínio Lemos, que foi uma grande figura, realmente considerado um dos 2 maiores deputados federais da época dele, ele juntamente com Janduí Carneiro, irmão de Rui Carneiro, o senador Rui Carneiro. Eles eram considerados realmente os 2 maiores deputados federais. Mas Plínio foi também prefeito de Campina Grande e foi um grande político, um grande defensor do Nordeste. Foi um homem que chegou a brigar com Celso Furtado porque fez modificações no 2º e no 3º planos diretores da SUDEM. Porque o Celso tinha uma ideia de que devia prestigiar mais a industrialização em detrimento da açudagem, o que contrariava toda a nossa tradição aqui. Então ele lutou e venceu a batalha, preservando os grandes açudes que se fizeram no Nordeste, especialmente na Paraíba. Então, veio para mim o doutor Eduardo Bonato, Eduardo Jorge Lira Bonato, e eu fiquei surpreso como um engenheiro de Minas, um sujeito que é normalmente dedicado a cavar o chão e examinar o que tem de importante por lá, de repente se transformou realmente num grande escritor e num grande historiador, que aqui não é só a biografia do avô dele, não, é também uma história da Paraíba, especialmente a partir da Revolta de Princesa e também da Revolução de 30, porque o Plínio, quando ele era promotor de Patos, em Patos, né, promotor de justiça em Patos, ele foi quem resistiu ao assalto da cidade pelos cangaceiros, ou vamos dizer, pelos jagunços de Zé Pereira, que iam invadir Patos. O Plínio Lemos chamou o pessoal das fazendas lá, reuniu os jagunços e impediu a invasão de Patos. Então, ele, depois de um certo tempo, Zé Américo descobriu que ele estava, Zé Américo de Almeida, né? Filho da mulher dele. Quer dizer, descobriu que ele era o segundo de uma lista dos que deviam ser eliminados pelos perrepistas, porque tinha afrontado o poderio de Zé Pereira, lá de Princesa. Então ele estava na lista para ser morto. Zé Américo tinha juízo, mandou cartas para grandes revolucionários lá de Minas Gerais e fez com que ele passasse a ser promotor de justiça lá numa cidade do interior de Minas Gerais. Foi como ele escapou de ser morto aqui na Paraíba. Mas aí lá em Minas, ele fez amizade com tudo que foi depois, grandes figuras da República, como Juscelino Kubitschek, que chegou a presidente da República, e muitos outros deputados federais, senadores, todos que estudaram com ele lá, que foram amigos, foram vizinhos. O Juscelino Kubitschek era vizinho de frente, no apartamento. Morava aqui, o outro morava no apartamento. Bem, então, quando o Eduardo chegou, a gente começou a trabalhar. O livro chegou a ter 650 páginas. Então a gente disse, não, está impraticável, vai ficar um catatal assim. Então a gente dividiu em 3 livros. Ele lançou esse agora e 2 mais que vem. Eu vou logo cantar a pedra e dizer o que é que ele vai escrever. Um é sobre os Santos Leal, família Santos Leal, que é inclusive do Monsenhor, que chegou Valfredo Leal, né? Valfredo dos Santos Leal, que foi governador e foi senador também. Um dos livros é esse, sobre a família Santos Leal. E o outro é sobre os Almeida, né? Porque ele também é do clã Almeida, que, bom, não preciso nem falar, a partir de Zé Américo de Almeida tem Horácio de Almeida, Elpidio de Almeida e tem muita gente. Bem, é isso aí. Não tenho mais o que falar,
para não tomar o espaço dele que ele vai falar agora. Eu acho que já foi suficiente explicado isso aqui. Tem uma coisa que eu vi agora no jornal antigo, para mostrar a fidelidade de Plínio Lemos. Tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, que é importante. Gonzaga Rodrigues não está presente aqui, mas foi quem fez o prefácio do livro. E Gonzaga teve a sorte de ter conhecido, ainda menino, para dizer rapazote, conheceu Plínio Lemos. E Plínio Lemos foi que o favoreceu de certa forma, porque convenceu o pai, que não era pai realmente, era padrasto de Gonzaga Rodrigues, a colocá-lo na escola. Porque o pai queria que o menino se restringisse a atividade no campo e no pequeno comércio que ele tinha lá em Alagoa Nova. Mas como ele era um defensor da educação, Plínio Lemos, convenceu o pai dele, chamou e disse, não, você tem que botar o filho na escola. E tem hoje o Gonzaga, que é o maior cronista da Paraíba, né? Grande figura jornalista, escritor, poeta. Bom, eu chamo poeta porque a prosa dele é poética, né? Depois, o apresentador da obra é o nosso grande escritor e o maior historiador político da Paraíba, que se chama Humberto Cavalcante de Melo, está sendo representado aqui pela filha dele, está ali, ela. Por favor, fique perto aí, pessoal, ver você. Ela é Carmen Melo, filha do grande historiador, que fez a apresentação magnífica do livro, porque foi ele, eu convidei, justamente com o autor, combinei com o autor para convidar, porque ele foi quem fez as entrevistas para a Fundação Getúlio Vargas, juntamente com a senhora, a doutora Maria Alonso, a esposa de grande Luiz Andrade, que é psiquiatra aqui da Paraíba. Bom, mas eu vou dividir essa minha fala rapidamente em 3 pontos importantes. Primeiro vou fazer uma saudação, depois um reconhecimento e finalmente eu vou fazer a finalização do projeto. Bom, inicialmente eu quero saudar minha família em nome da minha mulher e de uma filha minha que está aqui, Mariana. A outra está em São Paulo. Minha mulher, porque depois de velho, o camarada precisa de um monte de coisa, né? Mas ela tornou os meus olhos. Porque eu não enxergo mais. Eu tenho um defeito de visão que vem dos meus antepassados. E eu tive a sorte de ter um gene que foi no mesmo caminho deles. Mas isso eu vou contar no outro livro. Muitos de vocês devem se lembrar como Zé Américo lia, né? Colocava o livro aqui bem pertinho e lia. Ele achava que estava cego. Ele não estava cego, ele tinha o mesmo defeito de fabricação que eu tenho, chamado degeneração macular. Bom, felizmente eu fiz recentemente a catarata, estou conseguindo ver melhor de longe, mas de perto não enxergo absolutamente nada. Bom, então minha mulher tornou os meus olhos. Minha filha Mariana, que está aqui, tornou-se a corretora dos meus textos. Ela acha erro na menor frase que eu escreva. E a outra, que é médica em São Paulo, a história dela é reclamar dos remédios que eu tomo. Começando logo com o Rivotril, né? Bom, esse é a minha saudação. Sem elas, isso aqui não tinha sido feito. Eu, depois de 40 anos dentro da universidade, escrevi uma dissertação de graduação, outra dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, outra tese de professor titular. Eu só sabia escrever texto técnico. Não adiantava me colocar
para escrever um texto literário que eu não sabia. Escrevi 300 páginas e aí o doutor João Medeiros disse: rapaz, tem um camarada aí que é excepcional. Eu digo: me diga logo o nome dele aí que eu vou atrás dele. Ele disse: Evandro da Nóbrega. Depois de uns 2 meses eu ligando para ele, porque ele não atende telefone, uns 2 meses ele resolveu atender meu telefone. E aí, depois daí, nos tornamos grandes amigos. A gente tem conversado. Hoje ele atende mais meu telefone do que eu atendi antigamente. Mas, se não fosse Evandro, essa obra não tinha ficado dessa forma. Ele pegou um texto técnico e transformou em um texto literário. Extremamente leve de se ler. Extremamente leve de se ler. Isso, para mim, foi um achado que dificilmente alguém poderia encontrar. Além do fato do conhecimento literário, conhecimento de poesia, do que você possa imaginar, Evandro sabe. E aí eu vou contar, me perdoe, Evandro, mas eu vou contar algumas histórias aqui. Depois do meu livro com 300 páginas que eu dei para ele, ele disse: não, vamos colocar mais alguma coisa aqui. Aí disse: não, vamos colocar porque o pai de Plínio chamou ele de Plínio. Olha, isso foi uma coisa que nunca me chamou a atenção. Aí Evandro foi lá na história de Roma e achou um tal de um Plínio velho e um Plínio novo. Eu digo: pelo amor de Deus, cara, e colocou no texto. Evandro: eu não vou deixar isso aqui não. 2 anos atrás eu estive na Itália e fui em Pompeia. E ao entrar em Pompeia, a moça que estava orientando a gente contou a história de Plínio. Eu chamei minha mulher e disse: está vendo? Ó, Evandro não é brincadeira não. Ó. Contou a história de Plínio, eu vim saber aqui na Itália. Bom, esse foi um fato. O outro, aqui eu vi alguns amigos aqui de Campinas, e que não fiquem chateados com o Evandro, muito menos comigo, tá? Teve um fato histórico na eleição de 50, que foi chamado a chacina da Praça da Bandeira. Ora, o que era aquilo? Foi um comício de Admiro que terminou e uma passeata de Zé Américo vinha e deu aquela confusão. Mataram 3. E feriram uns 20. Aí o campinense, aqui tem alguns amigos meus de Campinas, né? Mas o culpado não foi ele, viu? O culpado foi Evandro. Eu digo: olha, porque Campinas, tudo tem que ser grande. O maior São João do mundo, o maior disso, o maior daquilo, aí tem que ter uma chacina. Então a chacina da Praça da Bandeira, que morreram 3. Ora, 3 morrem numa esquina lá em Mangabeira, todo final de semana. Aí ele começou a dar os exemplos de chacina. Aí colocou chacina de Tracunhaém, montou um monte de chacina. Terminou de Carandiru, onde morreram 111. Agora em Campinas era a chacina da Praça da Bandeira. Bom, felizmente Plínio não estava nesse dia para ele também terem colocado a culpa em cima dele, né? Bom, tudo era culpa de Plínio. Bom, como ele não estava nesse dia, nessa chacina ninguém falou no nome dele. Bom, isso aí, entre outros fatos, foi o que me deparei com Evandro colocando no livro. Bom, por fim, para dar 650 páginas, ele disse: rapaz, tem um negócio importante. Qual é? Vamos colocar os discursos de Plínio na Câmara e os de Zé Américo no Senado. Bom, peguei com os debates, estava lá, alguém questionava Plínio, Plínio rebatia, alguém questionava Zé Américo rebatia, eu tinha os apartes. E
no final das contas deu 60. Eu digo, Evandro, eu não quero um livro apenas para as pessoas colocarem na estante. Eu quero um livro que as pessoas saibam quem foi Plínio Lemos. O que esse homem fez na vida. Porque ele não era de contar história para ninguém. Ele não contava o que fazia. Ele, esporadicamente, depois que ele ficou desocupado, eu não gosto dessa palavra aposentado, ele ficou desocupado, antes do almoço, ele sentava comigo e com meu irmão, e a gente começava a conversar sobre esse assunto. Mas, via de regra, chegava alguém para atrapalhar. Aqui são histórias que ele contava dentro de casa. Ninguém sabe dessas histórias. Porque ele não dizia o que tinha feito na vida. Se alguém tivesse interesse, fosse lá. Quando eu vejo uma Câmara Federal hoje, com esse orçamento secreto, tem uma história parecida aqui com ele. Que ele, como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, ele simplesmente acabou, tinha mais de 20 mil entidades no Brasil. Ele simplesmente acabou com 1.500 entidades que os jornalistas chamaram de entidades fantasmas. Ao longo da vida, só ensinou coisa boa, tá? Estou lembrando aqui de um fato. Eu começo a falar e começo a me lembrar alguns fatos. No último carnaval que eu passei aqui na Paraíba, ele me emprestava o carro, marcava quantos quilômetros eu tinha que andar, e no dia seguinte ele ia olhar para saber se eu tinha rodado aqueles quilômetros. Quando cheguei, já tinha tomado um monte de rumo com Coca-Cola, cheguei meio zoado, o vigia de casa já tinha ido embora e o portão fechado. Como era quarta-feira de cinza, eu digo, ele deve ter dormido mais tarde. Eu, com preguiça de abrir o portão, passei o carro por cima do portão, foi com ele estava no banco da praia com alguns amigos, bem na muda. Esse homem veio e me tirou. Bom, e minha avó reclamando, né? Esse menino não dá para nada, esse menino não vai para frente. Ele pegou, me levou, me deu banho, me deu café da manhã, nunca mais eu bebi na vida. Certa vez, um amigo dele de Belo Horizonte, não, e tem mais, né? Eu só fui para Minas Gerais, porque na verdade eu queria ser médico, terminei sendo engenheiro. Eu queria ser médico porque minha mãe era médica. Ele começou tanto meu juízo, que eu disse, sabe uma coisa, vamos ver se esse homem está falando sério, se esse negócio lá em Minas Gerais é bom ou ruim. E aí, certa vez, um político chamado Pilar Pinto disse, rapaz, o neto do Pinto está aí, vamos ver se é igual a ele. E claro que eu não era igual a ele, né? Claro que eu não tinha a facilidade de falar como ele tinha. Nunca vi esse homem escrever um discurso. Nunca vi. Nem ouvi falar esse homem escrever um discurso. Fosse de Paranifo, fosse no Congresso Nacional, fosse aonde estivesse. Tudo era de improviso. Ora, isso é uma coisa que chamou a atenção minha e do meu irmão. A gente não escrevia discurso, não. Vai saindo aquilo que está no coração. Bom, mas eu vou parar por aqui. Apenas o agradecimento a todos vocês que compareceram, não para prestigiar a mim, porque eu fui um instrumento disso aqui. Isso aqui outra pessoa fez. Então, é agradecer a vocês que vieram prestigiar Plínio, depois de 40 anos que ele partiu para outras vagas. Obrigado.